Então, tá, boa noite a todas. Quem está aqui, nosso sétimo encontro já. E hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu falar antes aqui, e atualizar um pouquinho. Eu sempre coloco aqui um pouquinho, né, das minhas competências, um pouquinho dos meus dados. E eu sempre coloco aqui, né, coautora de 3 livros e agora o quarto livro, né? Eu participei como coautora agora do quarto livro, especialmente para mulheres. É uma série de livros, eles se chamam Quais de Mim Você Procura. Cada livro desses que é escrito, ele tem um assunto específico. E eu participei agora da edição que é Mulheres Mentoras. Ele faz parte de uma, Quais de Mim Você Procura, é uma ONG, e os livros, eles são escritos, direcionados a mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, eles são exemplos de vida, são capítulos escritos por mulheres, como exemplos de vida, direcionados a essas mulheres, que eles sirvam de motivação para essas mulheres que estão em vulnerabilidade. E todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros são direcionados a essa ONG. Então, eu já escrevi meu capítulo, acho que o lançamento vai ser em setembro, outubro, e é bem bacana essa ONG, assim, já entrou é um dos recordes mundiais, assim, da maior quantidade de escritoras que participam desses livros. Eu não lembro exatamente quantos livros já foram escritos, né? Então, é mais um agora. Esse é sobre mulheres mentoras. Então, eu fiquei bem feliz de ter sido convidada para fazer parte. E é legal, né, de poder inspirar outras mulheres, principalmente com exemplos de vida e motivar que essas mulheres possam fazer também por elas, né, alguma coisa. Então, só queria dividir essa novidade. Mas vamos lá. No nosso encontro passado, a gente falou sobre análise transacional. De acordo com o Bernie, né, a gente conversou, às vezes a gente se comporta como adulto, às vezes tomamos decisões baseadas nas sensações da nossa infância, né, que afloram durante a nossa vida adulta. E muitas vezes a gente age da mesma forma que os nossos pais, mesmo que um dia a gente tivesse jurado que jamais ia repetir aqueles padrões de comportamento dos nossos pais. Mas hoje, dando sequência, né, à teoria dessa análise transacional do Eric Berne, nós vamos falar sobre o script de vida. Então, é uma sequência, né, da teoria da análise transacional. Então, o Eric Berne, ele definiu o script como um plano inconsciente de vida. Ele é estruturado por nós ainda na infância até os 6 anos de idade. Ele quis dizer que nós temos todo esse material gravado desde o início da nossa vida. E por isso nós nos lembramos desses conteúdos facilmente no dia a dia, inconscientemente, tá? Mas isso é gravado lá na nossa primeira infância. E por que chama de script? Porque nós fazemos um projeto de vida igual a um script de teatro, de novela, de filme, em que tudo foi escrito antes e ele é desenvolvido no palco. E em relação às pessoas, ele se desenrola, se desenvolve na vida. E nós temos mais ou menos em torno de 10 mil pensamentos por dia, que sabemos no que estamos pensando. Mas no nosso inconsciente, nós temos em torno de 50 mil pensamentos que não sabemos o que estamos pensando. E na maioria dos nossos comportamentos, ele é por conta desses 50 mil que a gente não sabe o que é que a gente está pensando. E essa é a razão pela qual muitas pessoas tomam atitudes, comportamentos, pensando que estão fazendo o correto e, na verdade, estão sendo levadas por impulsos desse inconsciente, por esse script de vida. Deixa eu ter uma companheira aqui assistindo aula. Então, além do Eric Berne,
O Kertész também define o script como um plano ou um programa concebido na infância, baseado nas influências parentais, ou seja, das influências dos nossos pais, e logo esquecido ou reprimido, mas que continua sendo influente. Então, além de tudo que foi marcado na infância, ele é uma influência dos nossos pais, ou, né, dos substitutos, ou quem participou da infância. E é por Uhum. isso que muitas pessoas vivem do modo igual aos pais. Não é à toa, então, né, que mesmo que a gente não queira ser igualzinho aos pais, a gente acaba sendo igual a eles, mesmo querendo ser diferente. E por que que isso acontece? Porque todos nós temos uma necessidade psicológica de copiar e de ser igual. Todos nós absorvemos as características positivas e negativas dos nossos pais ou dos substitutos. Para a criança, ser igual é um fator de segurança. É a certeza que ela poderá ser mais amada e ter as suas necessidades satisfeitas se ela for igual aos pais. Quando ela começa a se desenvolver, existe aquela fase da rebeldia da criança, né? Então é a fase de fazer tudo diferente. E daí ela começa a receber os nãos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não. Aí, aos pouquinhos, ela começa a entender que se ela fizer aquilo que o pai e a mãe dizem que é certo, se ela começar a agir igual, ela começa a ser aceita. Então, ela começa a agir igualzinho aos pais. E isso se reflete na vida adulta, né? Inconscientemente, ela começa a agir igual e é uma forma de ser aceita, de ser amada. O script ele ainda pode ser definido como um plano de vida baseado nas reações de sobrevivência. Então, a criança ela tem que sobreviver e ela se adapta às condições que estão sendo oferecidas. A criança nasce com espontaneidade, com flexibilidade, mas existe o sistema familiar que tem as suas regras, os seus padrões e os seus problemas. Então, aí começam as proibições das atitudes, né? Então, na fase da rebeldia, ou quando ela começa a se desenvolver, a gente começa a colocar os nãos, né? As proibições. Então, começam as proibições das atitudes, e aí o seu jeito espontâneo de ser começa a ser barrado, né? Ela é forçada a se moldar dentro do sistema. Então, ela vai absorvendo situações, vai estruturando, né, as seguintes decisões na sua cabeça, né? Eu tenho que ser paradinha, eu tenho que ser caladinha, eu tenho que ser comportadinha, tenho que ser obediente, eu tenho Uhum. que ser, né? É tudo regradinho, né? Então, ela não pode ser mais a espontânea do jeito que a criança. Pode ver, né? As crianças são tudo soltas, né? Fazem sem pensar, não tem medo, não tem noção, né, de perigo ou de nada, né? Totalmente espontânea. Mas no decorrer da idade ali, né, até os 6 anos, ela vai começando a ficar bloqueada por todas essas regras, por todo esse sistema familiar. Então, ela começa a ficar, a ser fechada, né? Ela começa a ser moldada dentro desse sistema. Então, ela começa, a entender que ela não pode ser do jeito que ela é. E ela vai ter que seguir essas regras, né? Começa a ser lapidada, a ser moldada do jeito que é a sua família, do jeito que é o meio que ela convive, né? E o Byrne, ele dividiu o script em 3 elementos, que são as injunções, as atribuições e a programação parental. Então, as injunções, elas são deduções feitas pela criança das mensagens implícitas ou explícitas e de comportamentos que ela observou nas figuras parentais ou dos substitutos, tá? As injunções, elas correspondem a todos os nãos que a criança ouve, do que ela entende ou do que ela deduz, né? Que ela pode ou que ela não pode. São as ordens negativas que a criança vai percebendo no ambiente, tá? Então, tudo que ela foi sendo restringida, ela vai guardando isso, e isso se chamam as injunções.
Então, existem mais de 200 injunções catalogadas, né, por Byrne, mas a gente vai trabalhar com 8, que são as mais importantes, que são as mais restritivas e que são as que mais impactam na vida dos adultos, né, principalmente. Então, eu vou colocar na primeira página aqui, são 4. O não viva. O que é o não viva? Quando a criança ela é rejeitada, ela recebe uma energia negativa, né, destrutiva. Por exemplo, deixar a criança chorando muito tempo, né? Aquela teoria que não dá para ficar pegando muito no colo, que vai ficar mimando, que a criança vai ficar mal acostumada, então deixa ela chorar sozinha lá no berço. Isso ela entende como uma rejeição. Agredir fisicamente, ela vai entender como uma energia negativa, algo ruim. Olhar a criança com ódio, ela vai entender isso, ela vai se sentir rejeitada, ela vai receber essa energia negativa. Olhar com desprezo, com indiferença, rir dela quando ela está com dificuldade, responsabilizar a criança pelas brigas dos pais, né? Culpar ela pela má convivência entre os pais. Então, esse tipo de atitude com as crianças, ela vai percebendo que ela vai entendendo que ela está nesse mundo aqui para atrapalhar, que ela não deveria ter nascido. Então, isso vai criando essa energia negativa, essa sensação de que ela não deve existir. Então, ela é essa injunção do não viva. E o que acontece? A pessoa faz coisas, vai crescendo, né? Passa da fase da criança, e ela começa a fazer coisas para morrer mais cedo, para viver se destruindo ou destruindo os outros. Então a pessoa vive angustiada, vive mal, vive deprimida, ela começa a desenvolver muitas doenças e acaba até morrendo muito mais cedo que os outros, né? Por desenvolver essas doenças ou por viver uma vida assim descuidada, jogada, não tem a preocupação com a sua vida, ela tem vontade de morrer mesmo, então ela comete assim, pode ter fazer coisas que normalmente a gente não faria por cuidado com a nossa vida, a pessoa não está nem aí, vai correr riscos, né? Porque ela não tem esse amor à vida. Aí a gente tem uma outra injunção que chama não seja você mesmo. Isso acontece quando a criança ela é comparada com outras. Um exemplo disso é quando nasce uma menina, por exemplo, e os pais estão esperando um menino, ou vice-versa, né? Então ele começa a ser comparado, mas eu queria um menino, nossa, eu queria tanto uma menina e veio um menino. Então a criança começa a se sentir, ela perde um pouco da identidade, né? Vive num conflito de personalidade, sem saber como viver no mundo, né? Não se aceita como é. Ou, por exemplo, quando ela é comparada com o irmão mais velho ou a irmã mais velha. Então, ela não é como o irmão mais velho, por exemplo, e também não é como ela gostaria de ser. Então, ela começa a entrar em conflito, ela não sabe quem ela é de verdade, não sabe como agir e não pode ser quem ela é de verdade. Então, começa a criar esse conflito, tá? E ela acaba não se aceitando mais como ela é. É um adulto que não tem mais personalidade. Nunca vai se aceitar, tem uma autoestima baixa, né? E a outra injunção é não se relacione ou o seja só. Isso acontece com crianças que não têm irmãos ou que não podem ter amigos, que acabam até apanhando dos pais. Hoje em dia não se faz muito isso, né? Mas apanham os pais quando estão brincando com outras crianças, ou filhos de pais separados, ou pais que são separados e falam que casamento é ruim, né? Começam a criar essas, essa teoria, né, de que casar é ruim, teve uma experiência ruim e passa isso para os filhos, ou filhos de pais que viajam muito, né, que ficam, são casados, mas ficam distantes, né, criança que não tem muito convívio com outras crianças ou com família, nunca vê visitas em casa, então eles acabam entendendo que viver sozinho é normal e acabam tendo essa dificuldade de relacionamento com outras pessoas. E são adultos solitários.
às vezes, assim, até acabam crescendo, casam, têm filhos, e normalmente quando os filhos começam a viver sua própria vida, saem de casa, até acabam se separando, porque não conseguem mais conviver, tem essa dificuldade, né? Aí a gente tem o não seja importante. O não seja importante são pais que não, crianças, né, que têm pais que não valorizam o sucesso, as vitórias, os acertos, quando tudo é mais importante do que a criança. E ela sempre fica em segundo plano, né? O trabalho é mais importante, sei lá, ou tudo menos a criança. Ou, por exemplo, combina, né? Não, esse fim de semana nós vamos no cinema. Ah, chega na hora de ir no cinema, mas eu preciso fazer outra coisa, não vai dar, a gente vai deixar para outro dia. Isso são coisas que marca a criança, né? Ah, não é uma vez, são várias vezes que acontece isso, porque ela entende que ela não é importante, né? Qualquer outra coisa é mais importante e ela fica em segundo plano. Então, a pessoa, quando o adulto, né, ela até pode ser inteligente, ela se torna um adulto brilhante, importante, ganha dinheiro, mas não se valoriza, né? Não se acha merecedora, a sua estima é baixa, né? Mesmo que ela tenha todo o potencial, ela não se acha importante. Aí a gente tem a injunção, o não cresça. O não cresça acontece quando a criança é super protegida, quando pensam por ela, fazem o que ela já sabe fazer, né? E mesmo assim alguém faz por ela. Ou quando há uma lacuna de necessidades emocionais, de proteção, de amor, de carinho, que não foi preenchida. Então, a pessoa, o adulto, tem dificuldade de assumir uma postura adequada à idade que ele tem, né? Geralmente não há uma correspondência entre a idade cronológica e a idade emocional. Então, é aquele adulto que a gente fala que não cresceu, né? Que não tem responsabilidade, tudo porque alguém sempre fez por ele, né? É aquele que sempre foi dependente de alguém porque não conseguiu crescer quando deveria. E a gente tem o não pense. O não pense, ele é complementar ao não cresça, né? Acontece toda vez que alguém pensa pela criança, né? Um exemplo disso, pais que fazem as tarefas para os filhos, né? Para as crianças, é quando a criança não é instigada a pensar. Ela tem a dificuldade de pensar e resolver problemas. Pergunto sempre para os outros, né? O que que eles acham? Estão sempre pedindo opinião, né? Porque não acreditam no seu potencial, né? Não tem essa certeza, não tem, estão sempre em dúvida das coisas, né? Então, por exemplo, né? Um exemplo de um pai que não que tem esse não pense. Se a criança tem aquela fase de pai, mas por que tal coisa, né? Aquela fase do perguntar os porquês, né? Um pai que tem um pai, eu falo um pai, né? Mas um pai ou uma mãe, enfim, que tem esse não pense muito forte, o que que ele vai responder? Não sei. E pronto. O que que a criança entende, né? Então eu não posso pensar, né? Não sei, fica por aí e acabou. Normalmente, a pessoa que não tem esse não pense, o que que ele vai dizer? Ah, se eu não sei, não sei, mas vamos pesquisar. Mas o não pense, eu não sei, e pronto, acabou. Então, o adulto, quando ele tem um não pense muito forte, o que que ele vai procurar? Por exemplo, uma faculdade, se ele vai fazer, ele vai procurar um curso mais fácil. Ele não vai é, se esmerar, ele não vai procurar algo difícil que ele vai ter que pensar, que ele vai ter que vai desgastar mais ele nisso. E a gente tem o não me supere. Opa, pulei aqui. O não sinta. O não sinta é quando a criança ela tem uma proibição de expressar os seus sentimentos autênticos, a raiva, o medo, a tristeza, o amor, a alegria. Um exemplo é se a criança chora e os adultos brigam ou reprimem ela por estar chorando. Ah, engole esse choro. Você está chorando por quê? Né? Então ela entende que se ela não pode sentir, ela não pode expressar. Ou lugares, por exemplo, que a criança não pode fazer barulho, tem que estar sempre em silêncio. Então elas se tornam adultos
mais tensos, com dificuldade de relaxar, com dificuldade de expressar sentimentos. E a gente tem, então, o não me supere. Isso acontece quando as crianças são filhos de pais competitivos, que eles desqualificam as habilidades dos filhos, né? Então, o adulto, ele tem mais dificuldade de usar todo o seu potencial para não superar os outros, porque eles nunca se sentiram na liberdade de mostrar o seu potencial porque os pais desqualificavam, né? O pai sempre, não, mostra que ele sempre é melhor que o filho, né? Nunca estimulou que o filho fosse melhor, né? E a gente tem a segunda divisão ali, né, do script, que são as atribuições. As atribuições ou permissões negativas, elas são diretivas passadas das figuras parentais ou dos substitutos de forma explícita, a partir de um estado emocional explosivo e incoerente diante de certas atitudes da criança. Ou seja, é quando os pais explodem, né? Botam para fora a sua raiva contra a criança, né? Comumente a gente fala assim, perde as estribeiras, né? Daí são mais reativos, brigam, xingam, expressam a sua raiva, gritam, né? Então, essas são as permissões negativas. E o que que gera isso na criança, né? Então, aquelas expressões, você é muito mal, com esse batom parece uma prostituta, você é louco, nossa, você é burro, não vai dar em nada, vai acabar igual a fulano, você nunca vai conseguir nada na vida desse jeito, como você é estúpida. Então, quantos de nós já ouvimos isso ou convivemos com isso quando criança, né? Quem nunca ouviu uma expressão assim? Quando a gente ouve uma vez uma expressão dessa, não é grave, não tem problema. O problema é quando é ouvido isso desde pequenininho até os 6 anos de idade, com frequência, por várias vezes. Então, aí os problemas se tornam sérios porque essas afirmações passam a ser uma verdade na consciência da criança. Então, por exemplo, ai, como você é burro. Ai, como você é burro. Tipo, cada vez que o pai ou a mãe vão ajudar a fazer a tarefa de casa, tá lá explicando, e a pessoa é sem paciência. Meu Deus, como você é burro, eu já expliquei. Então, pensa toda noite, um pai ou uma mãe ajudando a criança a fazer tarefa, sem paciência e falando isso. Meu Deus, como você é burro. Nossa, como você é burro, eu já expliquei. Todo dia ouvindo isso, todo dia ouvindo isso, ela vai internalizar isso na sua consciência e ela, para ela, é uma afirmação verdadeira e ela vai entender que ela é burra. Então, isso vai ficando dentro da consciência dela e ela vai crescendo com essa atribuição. Ela é burra. Então, essas atribuições, elas vão se tornando verdades dentro da consciência da criança. Então, assim, isso é só um exemplo. Existem várias atribuições que são ouvidas, principalmente nessa faixa, né, do 0 ao 6, que vai entrando na consciência e vira verdade para a criança. E a terceira divisão aqui do script é a programação parental. Então, toda criança ela nasce livre e aprende na convivência com os pais ou as pessoas que são representativas na sua vida, né? Seja na escola, no meio que ela convive. As motivações principais para definir o seu plano de vida, né, dependem dessas pessoas do seu convívio. Então, essas pessoas, normalmente, elas têm as suas expectativas para essa criança. Então, assim como num teatro, essas cenas elas vão se processando no dia a dia, né? Sendo a mãe, sempre a mãe é a figura principal até os 2 anos de idade, tá? Então a criança aprende que quando ela faz o que a mãe quer, o que a mãe o que agrada a mãe, ela, por exemplo, se a criança é agradável, se ela é esperta, se ela é inteligente, se ela faz graça, coisas que está agradando, que está deixando a mãe feliz, e ela começa a entender que quando ela não faz isso, a mãe fica desapontada, então ela vai entendendo como que funciona o script, é isso que eu falei, né, lá no início.
ali nos 2 anos, ela começa a entender que se ela fica rebelde sempre, ela está sempre desapontando a mãe, que é a figura principal nessa idade, né? Então, ela vai observando essas experiências. Isso é tudo inconsciente na criança, né? Então, com essas observações, essas experiências, com as injunções e com todos esses aparatos aí, tudo isso vai estruturando a programação parental. E isso tudo vai formando o script. E de acordo com esse conteúdo todo, o Eric Berne definiu, segundo as metas da vida, 3 programas ou script. Ele dividiu entre vencedor, perdedor e o fracassado. Então, o vencedor, ele fixa suas metas de acordo com as expectativas parentais, de acordo com as expectativas dos pais. E essa pessoa que é um vencedor, eles cumprem todas aquelas metas que programou. Então, a sua criança interna não lhe permite ir de encontro às orientações dos seus pais. Então, essa é aquela criança que entendeu que se ela fizer tudo como os pais estão, todas as expectativas dos pais, que se ela se comporta, ela agrada os pais, que se ela é quietinha, ela agrada os pais, que se ela é obediente, ela agrada os pais, ela se ela cumpre todas essas metas, ela é um vencedor. Isso se reflete na vida adulta, ela traça o seu script de vida dessa maneira, cumprindo todas essas metas. Então, mesmo quando eles só que quando eles crescem, né, eles têm esse comportamento, né, de ser, de estudar, de trabalhar, de correr atrás, de fazer as coisas corretas, né? Só que mesmo quando são bem-sucedidos, eles não desfrutam, eles não aproveitam isso, porque eles entendem que eles apenas cumpriram o seu dever, né? Fizeram aquilo que tem que fazer. São vencedores, eles são bem-sucedidos, mas eles não têm aquela permissão de desfrutar, eles cumpriram as regras parentais. E existem, nessa divisão, o perdedor. O perdedor, ele planeja suas metas também seguindo as expectativas parentais, né? As expectativas dos pais. Mas ele só consegue realizar uma parte das metas. Ele acredita que ele não teve muita sorte, né? Ele começa a não dar certo algumas coisas, né? Então ele alega que por falta de sorte, daí ele começa a se comportar como uma pessoa limitada, né? Por algumas coisas, e vai se acomodando com o mínimo que ele tem com algum conforto, né? Vai se acomodando assim. E acredita que sim, ele está fazendo o máximo de esforço que pode, né? Mesmo que ele vá recuando, que ele vá alegando que não tem sorte, que ele não teve as mesmas condições, né? Então é a pessoa que falha no cumprimento daquilo que se propõe a fazer. É o perdedor. E tem o fracassado. O fracassado, ele fixa mal as suas metas, tá? Ele se sente o azarado, né? Nada dá certo na vida para ele. Então, as suas características principais são correr risco, porque é correr risco sem pensar, porque eles só pensam que vão ganhar, mas eles nunca imaginam o que pode acontecer, eles não imaginam o que pode perder, então eles não se organizam, não planejam, não fazem os planos necessários para que as metas deem certo, não se preparam para realizar as metas. São os sonhadores, né? Então, se eles fracassam, a culpa é do azar, né? Não deles. Então, isso é o reflexo na vida adulta, é isso, tá? É desse script traçado lá na infância, né? De como a criança percebeu esse instinto de sobrevivência, né? A meta que ele traçou era de fazer certinho, se espelhando no que agradava os pais, no fazer certo, mas começou a relaxar um pouquinho e justificar, ou nem se planejou, não teve essa percepção que se ele agisse de forma coerente com a expectativa dos pais, ele poderia dar certo, né, suas metas, ou não. Então, é o reflexo o que acontece na vida adulta é o reflexo daquele script traçado lá na infância.
E o Bernie, ele até coloca assim que nós temos um script de vida traçado, é bem mais profundo isso, eu não vou entrar muito, né, nessa parte da psicologia, mas ele até coloca assim que nós, lá na infância, nós traçamos um script que nós já, inconscientemente isso, tá? Que nós já sabemos o tipo de pessoa que nós vamos casar, que nós vamos nos relacionar, o tipo de profissão, várias outras coisas assim, só que tudo isso é inconsciente. Isso tudo juntando todas essas informações, né? Do instinto de sobrevivência, do reflexo desse sistema familiar que a gente conviveu até os 6 anos, isso foi moldando muita coisa. Então, é bem interessante essa parte da psicologia, né? Como tudo que a gente vive na vida adulta não é por acaso, né? É um reflexo do que a gente formou lá nessa primeira infância. E ainda tem o mini script, tá? Bom, nós vimos ali as injunções, que são diria assim, as mensagens para o script, tá? Que são, né, o não vivas, o não sintas, né? Essas mini mensagens aí, né? Que vão sempre, é, são certos comportamentos, atitudes, jeito de ser que nos empurram para aquele script que foi traçado lá na infância. Mas, de acordo com o conceito do mini script, existem outros mecanismos ou comportamentos que também fazem o script rodar, que são os chamados compulsores ou impulsores, né? Então, assim, é como se o tempo todo, na nossa vida adulta, alguma coisa sempre nos fizesse lembrar daquele script que foi feito lá na infância, né? Nos trouxesse essa lembrança, né, do que foi escrito lá. Então, são esses compulsores ou os impulsores. Então, esse mini script, ele é subdividido nessas categorias aqui, né? O seja perfeito. O seja perfeito, a pessoa, ela só está bem quando consegue ser perfeita. Ela tem a necessidade de ser perfeita em tudo. Então, se algo der errado, ela entra na sensação de fracasso, ela entra no sofrimento, entra no script, né? Aí o seja esforçado, é aquele que se esforça o tempo todo para conseguir as coisas. Mas é assim, ele se esforça muito, mas não conclui nada. Começa, não conclui. Ele nunca diz, eu vou me empenhar e vou conseguir, mas ele fala, eu vou me esforçar. E tem o seja forte. É a pessoa assim que carrega o mundo nas costas, assume mais compromissos do que pode, prende os seus sentimentos, não chora, não grita, não pede ajuda. É uma pessoa mais travada, não expressa emoções. Você vê que ele tem muito a ver com o não sinta, né? É a pessoa tensa, não relaxa. E tem tudo a ver com a injunção do, desculpa, do não sinta. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Normalmente, a pessoa que tem o seja forte, quando vai para um hospital, quando está com algum sintoma de alguma coisa, já está no estado mais grave, porque não sentiu os primeiros sintomas, né? Ele tem esse negócio do seja forte, não é só um seja forte psicológico aí, não. É um seja forte, inclusive físico, tá? Ele demora para sentir sintomas, porque é muito forte isso, né? Na pessoa, né? De não sentir dor, de não sentir cansaço, de ser forte o tempo todo. Então, é engraçado que, né, montando a aula aqui, eu fiquei relembrando, né, muitas coisas. Eu tenho esse seja forte comigo, ele é bem presente. E eu lembrei até uma vez com um fisioterapeuta, ele falando que assim, não sou muito sensível para dor, né? Então eu lembro que ele falou assim, nossa, isso é bem perigoso em você, porque quando você sentir dor, o negócio pode estar mais grave já, né? Então tem que ficar alerta. Daí, quando eu li isso aí, nossa, é bem verdade, né? Então, é muito ligado ao não sinta, né? E a gente tem o seja apressado.
mesmo tendo tempo, tá sempre acelerado, né? Então, a pessoa que. Ai, desculpa, tô com um negocinho enroscado aqui. A pessoa que ela tem um seja acelerado tem um nível de ansiedade muito alto, é agitado demais. Tem predisposição à arritmia, à hipertensão, a infarto, a gastrite, refluxo, úlceras, enfim, tudo por causa da ansiedade, né? E tem o agrade sempre. O agrade sempre são as pessoas que querem sempre agradar ou ser agradado. Ele não consegue ser as duas coisas, tá? Ou ele é o que quer agradar, ou ele é o que quer ser agradado, tá? O agrade sempre mais, ele diz sim a tudo. É o chamado coração aberto. Busca, porque ele está sempre buscando satisfazer o outro, nunca diz não, não sabe dizer não, tá? Ele está relacionado à crença de que ele não foi amado e por isso ele não se ama e acredita que ninguém possa amar. Então ele faz tudo, ele não diz não para ninguém, acreditando que ele pode ser amado pelo que ele faz, não pelo que ele é. E o segundo tipo, então, é o contrário. Ele quer que todo mundo lhe traga tudo ou faça tudo por ele e não pode ouvir um não, tá? Porque como ele não se ama, né? Ele não se sente amado, ele exige que os outros façam por ele na intenção de ser amado pelo que os outros façam por ele, então. Aí no nosso, um resumo, assim, é onde e como a gente cumpre o script, tá? Então, nós temos o script, ele se reflete no nosso corpo, tá? Nas sensações, nas doenças, na nossa maneira de ser. Ele se reflete no nosso âmbito familiar, como a gente se relaciona na família, entre casais, né? Como a gente é, isso vai impactar, né, no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos profissionais, na nossa maneira de ser, né? Por exemplo, uma pessoa perfeccionista, por exemplo, né, não seja perfeito, até certo ponto, enquanto as coisas estão fluindo do jeito legal ali, tá tudo bem. No momento que algo der errado no seu, vamos supor, num projeto, né? Deu errado, não está como esperado, e a pessoa é perfeccionista, ferrou, porque ela começa a se sentir fracassada, ela começa a se sentir incompetente, ela começa a pôr em dúvida a sua capacidade, e ela começa a entrar no sofrimento. E é difícil de voltar a ter a sua autoestima, a acreditar, a mudar, né? A trazer de volta a sua, o seu potencial. Então ela começa a surtar, quando é muito forte esse seja perfeito, né? E daí em tudo, porque às vezes, dependendo da função que você exerce, você não consegue ter tudo planejado, bonitinho, 100% perfeito para colocar em prática. Às vezes você tem que tomar decisões rápidas, que não está tudo perfeito organizado. E isso compromete o teu trabalho, né? E não só profissional, né? Então, tem situações que não, vamos supor, um relacionamento familiar, né? Em casa não vai estar tudo perfeito organizado, principalmente se você tem filhos, criança, né? Esquece, vai surtar, porque tem horas que não vai estar tudo perfeito. Então, todos esse script vai impactar na vida como um todo, né? No relacionamento social também. Então, o script, junto com o que a gente já trabalhou dos estados de ego, estado de poder, e junto com o script, esse pacote todo aí de autoconhecimento, e quando a gente começa a entender como a gente funciona e como os outros funcionam, já dá uma bagagem grande para a gente começar a entender o todo e melhorar os nossos relacionamentos, tá? Hoje eu falei dos problemas, né, dos lados negativos do script de vida. No próximo encontro, eu vou falar como reverter, tá? Porque a gente não vai só entender que, putz, está tudo errado, né? A gente só enxerga o lado negativo do script e agora nós vamos conviver com isso o resto da vida? Não. Tem como mudar, tá? A gente enxergar.
Só que é muita coisa para a gente falar num dia só. Então, já detectamos como funciona, e nos próximos encontros a gente começa a falar agora como mudar o pensamento, como reverter. De novo, é o estado de consciência, né? Então agora a gente já sabe também que veio lá da infância, por que que eu penso assim, né? Por que que eu tenho algumas formas de agir, forma de pensar, né? Por que que eu tenho esse script de vida? Aí a gente vai começar a mudar o pensamento, a forma de agir. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. No próximo, a gente começa a mudar as ferramentas para vocês. Gratidão por hoje. Vou encerrar a Obrigada. gravação aqui. Deixa eu só parar aqui a gravação.